Oi, tudo bem com você? Então, hoje eu queria tratar um tema bastante, bastante complexo e que está sempre em alta porque é uma questão que afeta muita gente e é todo o tempo, né? Não é uma coisa, como dizer, não é como gripe que aparece num período do ano, depois simplesmente você meio que não ouve mais falar dela, é uma coisa constante. E nesses tempos de pandemia em que cobra-se tanto o isolamento não, o afastamento social e né, o distanciamento entre as pessoas é um dos problemas que quem tinha tá sentindo uma piora, tá sentindo a falta que faz esse contato, e quem não tinha começa a sentir algumas coisas que são indicativos de um problema que pode vir a aparecer aí. E eu tô falando de depressão. Depressão não é uma coisa simples, não é uma coisa não é uma coisa fácil de se definir ou fácil de diagnosticar, e a gente não deve fazer como a gente não deve fazer diagnóstico de nada em casa baseado no que a gente sabe, mas a gente pode observar e começar a perceber sinais de que tem alguma coisa errada e de que provavelmente é necessário uma intervenção, uma ajuda. Então eu vou falar aqui um pouquinho quais são sintomas de depressão. Eu me lembro que antigamente, na verdade ainda hoje, tem pessoas que dizem que depressão é frescura, que as mulheres, por serem mais suscetíveis a esse tipo de problema, que depressão tem relação com características de histeria, ou que é só uma frescura feminina. Não é tanto que um homem é deprimido, ele tem quando as pessoas tendem a tirar dele, tirar no sentido não físico, né, no sentido intelectual, tentem a tirar dele a masculinidade, a duvidar da sua masculinidade, e que é uma coisa absolutamente idiota, retardada, por assim dizer. E quando eu falo retardado, eu estou usando a palavra naquele termo mais popular, antigo, que se usa para se referir a pessoas de comportamento desse tipo de comportamento. É uma palavra que define tão bem. Não estou falando de pessoas que tenham limitações ou dificuldades intelectuais, tá? Então, antes de alguém criar problema por isso, eu pediria que primeiro vá catar coquinho. Mas vamos lá. Quais são os sinais de alerta e os sintomas de depressão? O principal que as pessoas mais percebem, né? De onde você está tirando isso? Tá, da Associação Americana de Psiquiatria, e no próprio site do Ministério da Saúde tem uma lista de sintomas e tudo mais. Então, assim, quando a gente fala de uma área que não é a nossa área de dominância, embora eu tenha formação em psicopedagogia, a gente não tira da cabeça. A gente vai atrás dos estudiosos, dos teóricos daquela área. Tá? Então foi isso que eu fiz. Então o principal sintoma, eu não sei se é o principal, mas é o que as pessoas mais percebem, é tristeza. Não é aquela tristeza
aquela tristezinha que você come uma coisa gostosa e você se sente melhor, que você vai caminhar um pouquinho e você tem contato com a natureza e você se sente melhor. Não é aquela tristezinha que você brinca com o seu cachorrinho, com o seu gatinho e você se sente melhor. Não é, é essa tristezinha. A tristeza da depressão é uma tristeza profunda, é uma tristeza persistente. E ela vem acompanhada muitas vezes com outros sintomas que eu já vou citar para você. Tá? Tudo isso que eu vou falar aqui pode acontecer com homens, com mulheres, com crianças, porque sim, crianças podem desenvolver depressão por N motivos aí. Não vou entrar nesse mérito, só quero que você saiba quais são os sinais de alerta. Tá? Então assim, desânimo persistente, baixa autoestima, né? Inclusive questões relacionadas à autoestima podem levar a quadros de ansiedade e depressão. Isso não é raro. Sentimento de inutilidade, da pessoa pensar que não presta, que ela não consegue fazer nada na vida, que ela não consegue atingir seus objetivos. Isso fica muito claro quando você vê pessoas que não tem nada de errado. Essa pessoa, por exemplo, citando o caso de um estudante. Ele tira boas notas, ele faz todos os trabalhos, tudo mais, só que ele sente que não é o bastante, não é o suficiente, que aquilo é pouco, que ele não tá... É uma pessoa que se cobra demais. E disso vem esse sentimento de inutilidade. Perda de interesse em atividades que antes a pessoa gostava. E isso é um sintoma muito claro, mas eu diria que esse sintoma já é indicativo de um quadro depressivo um pouco mais profundo. Por exemplo, as pessoas que gostam muito de praticar esportes, de repente não querem mais praticar esportes. Pessoas que sempre se animavam, vamos comer uma pizza, vamos comer um lanche, de repente essa pessoa, não tô muito afim. E na semana seguinte você convida de novo e ela, não tô legal pra isso. Aí na outra semana é uma coisa que... Isso se reflete com tudo. Tem gente que gosta muito de cozinhar. De repente você vê que a pessoa simplesmente, sabe, não se interessa mais. Jogar videogame, jogar futebol. Enfim, são inúmeras atividades. Mudança de apetite que pode ser desde do não quero comer, não tenho fome, ou do comer muito pouco, ou olhar para a comida e mesmo uma boa comida, uma comida bem feita, uma comida feita com carinho, o pessoal olha e não tem vontade, olha para aquilo e come um pouquinho, aí você percebe que está comendo só para agradar, né? Pode ser tanto essa mudança de apetite para menos como para mais. Pessoas que comem e que tem uma voracidade, e que come muito, e que come de tudo. E aí tem os caminhos, né? Tem gente que é assim com doce, com salgado, com salgadinhos, né? Aqueles do pacotinho. Tá? E isso com certeza vai gerar ganho ou perda de peso. Geralmente acentuado, tem um valor que é mais ou menos 5%. Esse valor eu peguei, deixa eu ver se eu tô com o livro aberto aqui ainda. Eu vi isso num livro que eu tava lendo sobre o tema para poder falar algumas coisas. Eu sei que tá aqui. Se não me engano, o nome do livro é Depressão e Cognição. Deixa eu pegar aqui. Não vá embora. Não pare de me ouvir. É isso aí, Depressão e Cognição. Não lembro qual é o autor, mas são 4 autores, tá? Se você se interessar. Pode ser também sintoma tanto a insônia como a hipersônia, que seria não conseguir dormir ou ter o sono constantemente interrompido durante a noite, ou dormir demais, dormir em excesso, né? O que seria dormir em excesso? A medicina diz aí entre 8 e 6 horas de sono. 6 a 8 horas de sono, né? Para ter um sono saudável, reparador.
Se a pessoa dorme, não é que se ela dormir 9 horas ela tá dormindo demais, não, mas se ela dormir 12 horas, se ela acorda e quer voltar pra cama pra dormir de novo, tem alguma coisa errada. A perda de energia, vigor físico, a fadiga, aquela pessoa que não consegue subir um lance de escada enfim, salvo outras questões, salvo outros problemas, tá? Movimentos físicos que a gente chama de tiques nervosos, como por exemplo, fica mexendo constantemente no cabelo. Tem pessoas que desenvolvem coisas mais sérias, tipo e puxando o cabelo e vai tirando fiozinhos. Tem gente que fica mexendo na orelha, tem pessoas que ficam estalando os dedos toda hora, às vezes até machuca. Sentimentos de desesperança, aquelas pessoas que parece que nada vai dar certo nunca. Isso é um sintoma, como é que eu vou dizer? Não é possível que isso esteja associado a um simples pessimismo, né? Sentimento de culpa em relação ao que? A tudo. É um sentimento de culpa que não tem explicação. Não tem nada errado, mas se acontecer qualquer coisinha que pareça um pouco errada, a pessoa se sente culpada, ela busca alguma coisa para dizer que aquilo aconteceu porque ela fez ou deixou de fazer determinadas coisas. A depressão ela também ela tem reflexos na parte cognitiva, ou seja, raciocínio e concentração. As pessoas têm dificuldade em leituras, quem está estudando pode ter dificuldade de estudo ou tomar decisões. Alguns evoluem para alguns quadros depressivos, eles se tornam suicidas. As pessoas passam a ter ideação suicida. Eu falei disso no vídeo sobre suicídio um bom tempo atrás. Parece que o que antes essa pessoa fazia até com espontaneidade começa a parecer que é mais difícil de fazer. Um bom exemplo, sair da cama. Aquela pessoa tocava o despertador, ela levantava, ia tomar um banho, tomar café da manhã, já estava, né, depois do banho ela já estava bem disposta, mas aí sair da cama de repente passa a ser, não de repente, depressão é uma coisa construída, ela não explode de uma hora para outra. A pessoa não vai dormir num dia bem e no outro dia acorda deprimida. A depressão ela tem um processo, pode ser mais curto ou mais longo, mas não estoura de repente, né? Incapacidade de sentir alegria. Eu tenho pra mim que isso é gravíssimo. Sentimentos constantes de medo, insegurança, desespero, desamparo, vazio, falta de propósito. Não é uma coisa assim que a pessoa pensa um pouquinho, raciocina e passa. É uma coisa que fica, uma coisa que vem, que persiste, que tá com ela e não sai. Interpretação distorcida e negativa da realidade, né? Tudo é ruim. Agora nesses tempos de Covid, um deprimido pode ficar pensando, todo mundo vai morrer, nossa, a doença vai me pegar, né? Cria-se até uma paranoia, diminuição do desejo e do desempenho sexual, e isso é uma coisa que os parceiros vão perceber, os parceiros vão sentir isso, e isso pode causar muito problema, porque o parceiro, eu digo parceiro num geral, tá, homem e mulher, pode começar a achar que a pessoa está perdendo interesse por ele ou por ela, que, nossa, eu tô ficando feio e meu parceiro não tá mais me desejando, mas não é isso, uma outra questão que está afetando isso. Tem pessoas que têm alguns sintomas psicossomáticos, dores, azia é um negócio muito comum para quem tem gastrite nervosa, né? Mas pode se manifestar também na depressão. Má digestão, diarreia, gases, tensão na nuca e nos ombros são muito comuns, dores de cabeça, que o povo fala que na nuca
pode ser pressão alta, né? Pode ser também tensional. Dor de cabeça no corpo, sensação de pressão no peito, às vezes dificuldade para respirar, beirando aí uma síndrome não, uma crise de pânico. E esses sintomas são os clinicamente já reconhecidos e listados, mas a depressão, ela é uma doença, ela é muito complexa e as pessoas podem manifestar, você pode perceber que muitos sintomas eles são antagônicos, como por exemplo insônia ou dormir demais. As pessoas obviamente não vão ter esses problemas ao mesmo tempo, mas eles podem surgir em momentos diferentes, ou não surgir. A pessoa pode simplesmente ficar insônia ou ela pode só dormir demais. E então é um problema que se manifesta de maneira muito particular de pessoa para pessoa, e é muito importante a participação de quem está próximo dessa pessoa para identificar esses sinais e estimular essa pessoa a buscar ajuda. Que tipo de ajuda? Ajuda psicológica, terapia. Vamos para a terapia? Terapia não é coisa de maluco. Terapia não é coisa de pessoas problemáticas. Terapia não é coisa para pessoas fracas. Terapia é uma coisa que todo mundo devia fazer em algum momento da vida. Eu acho que todo mundo, especialmente na adolescência, devia ir para um terapeuta, devia fazer consultas psicológicas para ter um direcionamento, para trabalhar questões da adolescência, né, que é uma mudança física, uma mudança psíquica. Eu tenho para mim que isso devia ser padrão na vida das pessoas. E muitas vezes buscar auxílio psiquiátrico para ter um auxílio medicamentoso. A depressão ela muda a química do nosso cérebro e causa desequilíbrios esses que são restabelecidos através de medicação. São os remédios que vão dar. Não é um remédio assim, você toma num dia, no outro, a pessoa tá feliz, sorrindo, animada. Não é isso. Os antidepressivos, os ansiolíticos, eles têm um tempo de ação, eles precisam de um período constante de consumo para começar a fazer efeito, né? Eles estão regulando alguma coisa na sua química cerebral, mas não é uma coisa assim como eu já vi gente falando que vai tomar antidepressivo e vai ficar lerdo, com raciocínio dificultado. Muito pelo contrário. A regulação que o antidepressivo vai te dar, a normalização que o antidepressivo dá para esses quadros, vai justamente facilitar que essa pessoa consiga, por exemplo, sentar para ler um livro, elaborar um raciocínio, escrever um texto, por exemplo, se for um estudante. A gente não está falando de um sedativo propriamente dito. Daquelas coisas que quando a pessoa está tendo uma crise, um surto de gritar e de correr e de sufocar e, né, aquela coisa que a gente vê em filme, bota lá a agulhinha na pessoa e a pessoa vai ficando meio tonta, meio molinha e dorme. Isso não é isso. Não é isso. Existem medicações para isso. Inclusive para quem tem insônia, para você deitar e te ajudar a dormir, a iniciar o sono ou a manter o sono, mas não é isso. O antidepressivo não é esse tipo de medicação. Não vai te deixar sedado, lerdo, lesado, enfim, não sei que palavra que você queira usar aí. E as pessoas precisam perder o medo da medicação psiquiátrica, sobretudo porque existem muitas coisas em relação ao efeito colateral e tudo mais. Só que é por isso que a medicação psiquiátrica ela não é vendida livremente, como você compra, por exemplo, um relaxante muscular, um antifebril. Precisa do médico. O médico vai avaliar seu quadro, o médico vai acompanhar, vai ver qual a medicação funciona para você, vai testar. É muito comum no início de tratamento que o médico ele teste, que ele fala, vamos tomar
tal medicação então. Tal dose, muda a dose, não está tendo melhor, então talvez a gente tenha que combinar essa medicação com outra, talvez a gente tenha que mudar essa medicação. Isso é muito comum. E assim, eu já ouvi esse tipo de coisa também. A psiquiatra só quer socar remédio na gente. Mas, pessoal, é o seguinte. Cada especialidade médica vai tratar do problema de acordo com a sua especialidade, né? De acordo com o seu conhecimento. O psicólogo vai trabalhar a depressão no sentido emocional, cognitivo, comportamental. E o psiquiatra vai trabalhar a depressão no sentido químico medicamentoso, porque é para isso que ele foi treinado. E essas duas coisas, elas não se excluem. Na verdade, essas duas áreas, elas se complementam e se potencializam. Então é muito importante que, se você faz um tratamento medicamentoso para depressão, você tenha também um acompanhamento psicológico. E vice-versa, se for o caso. Nem sempre uma pessoa deprimida ela vai precisar da medicação. Muitas vezes a terapia já consegue deixar essa pessoa preparada para lidar com essas emoções, com esses sentimentos, para racionalizar tudo isso e para ter uma vida funcional, saudável, com alegria, com tudo de bom que a gente pode ter na vida. Mas muitas vezes os quadros são um pouco mais sérios e precisam da intervenção medicamentosa. Então, pessoal, não é frescura, não é nenhum tipo de loucura. É uma coisa que acontece. Tem uma estatística aí de 1 para 16, 1 para 15, se não me engano, de pessoas deprimidas, né? Então a cada 15 ou 16, tem alguma depressão em algum grau, em algum sintoma aí. E comece a perceber, comece a observar as pessoas que você ama, comece a se observar. Não tenha medo de buscar ajuda. A gente tem na rede pública atendimento psicológico e psiquiátrico. Agora está um pouco complicado, e eu vejo que a tendência da rede pública, inclusive desses atendimentos, é ficar um pouco afogado. Mas vai sim, busca ajuda, busca orientação. E se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Manda esse vídeo para alguém que você acha que precisa de uma orientação. E eu espero ver você no próximo episódio. Tchau, tchau.